Ok, eu espero que me estejam a ouvir bem. De 1 a 10 a qualidade do som. Estou muito entusiasmado hoje por estar aqui com vocês, ahm, a ser o vosso anfitrião desta formação científica sobre o X39 e o que o X39 tem feito à vida das pessoas. Hoje vai ser uma sessão especial porque vamos ter a última conferência antes, do dia 5 de julho, que vai ser um dia que vai marcar a vida das pessoas, e que os convidados vão poder conhecer o X39 gratuitamente. Portanto, todos os convidados que forem, nós vamos fazer questão de colocar este produto que está a mudar a vida das pessoas para sempre. E deixa-me só perguntar quem é que vai estar no dia 5 de julho, ao vivo. Vamos fazer aqui uma sondagem, digita o número 10. Quem vai estar ao vivo no dia 5 de julho para poder ver esta responsabilidade social ao vivo e a forma como estamos a mudar a vida das pessoas. Nós hoje vamos ter aqui profissionais de saúde de referência, Dr. Otávio Melo, que é cirurgião ortopedista, um dos médicos mais respeitados no Brasil e na Europa, de língua portuguesa, obviamente. Temos também o enfermeiro Rui Loureiro, diretamente da França, e vamos ter também a doutora Susana Marques, para se juntarem aqui à nossa conferência. E temos também um convidado muito especial, o Paulo Azevedo, está a tratar dos filhos. Ele separou-se da esposa, não é? Ele é que trata dos filhos agora e está a acabar de dar banhos, jantares, etc. A vida dele como pai, né? E prometeu passar aqui 5 minutinhos só para mandar um beijinho a toda a comunidade da Life 5, a todos aqueles que ainda estão a pensar se vão ao evento. Ele vem aqui só para vos convidar pessoalmente a vocês irem dia 5 de julho, não importa onde estão, qualquer parte de Portugal, vale a pena, vale a pena. Eu garanto-vos que vai ser uma palestra que vai mudar a vossa vida para sempre. Eu fiquei impactado e olhem que eu estou muito habituado a treinamentos de desenvolvimento pessoal do mais alto nível, desde Tony Robbins e outros grandes mentores mundiais, e eu fiquei super impactado com a palestra dele no dia 25 de maio. Então, nós hoje vamos ter aqui dois testemunhos. Ele agora estava a dizer, agora estava-me a despachar dos miúdos. Epá, eu, sério, sozinho, como é que é possível? Como é que é possível? É um super-homem, é um super-homem. E ainda faz questão de vir aqui dar um abraço a todos. A sério, é uma inspiração para mim. Não sei se é para vocês, mas para mim este homem é uma inspiração, é um super-homem. Deixem-me só aqui perguntar se está aqui alguém que é novo, convidado, digita zero. Pessoas que estão aqui pela primeira vez, que nunca ouviram falar do X39 ou não estão na nossa comunidade ainda, não têm a sua loja online, digita o número zero. Se temos convidados aqui hoje, para também percebermos a que profundidade nós vamos na explicação, não é? Porque provavelmente vocês já viram alguma explicação mais científica. Temos aqui convidados na sala, então de certeza que já viram alguma explicação, certo? Se já viram, digitem o número um. É porque já viram alguma coisa e vêm aqui para ver alguns testemunhos, uma formação mais científica, uma explicação mais científica. Nós vamos aproveitar os testemunhos para explicar, na verdade, o produto. É a melhor forma de explicar o produto. É olharmos para um testemunho e dizer o que é que aconteceu aqui. Como é que é possível o produto? Temos hoje um testemunho, só para terem uma noção. Ainda vão a tempo de convidarem mais uma pessoa que em um dia mudou a vida dele. Um dia a usar o X39. Um dia só a usar o X39 e com resultados ah, médicos que nos mostrou já. Do que é que, ou seja, a pessoa estava no timing perfeito, tinha acabado de receber resultados médicos que não eram favoráveis e quando alguém lhe voltou a falar do X39, porque já tinha ouvido falar do X39 várias vezes, dezenas e centenas de pessoas. Ah, Ele disse: Não, agora eu quero experimentar, porque recebi há 3 dias um relatório médico que não fiquei muito animado. E em um dia, imaginem uma pessoa que não podia pegar ao colo a neta e agora já pode. Olhem só o que muda a vida de uma família.
um avô que não pode pegar ao colo da neta. Hã? Então vai estar aqui hoje este testemunho. Então vamos ter testemunhos incríveis. Então, eu não queria que o Paulo Azevedo ficasse aqui muito preso na sala. Eu acho que ele já está aqui e vamos já começar com ele, porque ele tem os filhos dele lá para deitar e tal. Paulo Azevedo, consegues ligar o teu microfone, e a câmara? Já tens aí já te pus como moderador. Se conseguires já ligar e vamos já despachar-te. Como é que estás, meu querido? Estou muito Está bem, muito bem. tá tudo bem, Paulinho? Estás bem? Bem, Boa olha, noite a estava aqui a todos. dizer à nossa comunidade o orgulho imenso que nós temos de ter-te aqui nesta conferência, o orgulho imenso de podermos estar num evento ao vivo contigo, que já tivemos e vamos voltar a repetir 4 eventos espalhados de norte a sul do país. Agora é Lisboa, brevemente Figueira da Foz e Algarve em setembro, É verdade. a marcar. Sério, tu mudaste a minha vida. A honra é toda minha, Paulo. Tu Pertencer mudaste a à minha vossa vida. família, a esta enorme família, para mim tem sido, sei lá, sem explicação, porque aquilo que começa como, ou começou como uma palestra, levou-me, e já sabes que eu estou dentro da família, já de forma mais séria, e desde o primeiro dia que eu me senti em casa, sabes? E isso já fiz centenas e centenas de palestras em todos os lugares imaginários e estar com vocês é como se eu me sentisse em casa. Estão todos convidados, vai ser já neste sábado, no Hotel Trip. A honra é toda minha estar mais uma vez junto desta grande família. Olha, Paulo, temos aqui convidados que não te conhecem. Fiquei já aqui, todos os convidados que ainda não conhecem o Paulo Azevedo. Nós, a nossa comunidade, quer oferecer a todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez a irem a este evento gratuitamente. Portanto, só tens que dizer assim à pessoa que te convidou para estar aqui hoje, dizer assim: eu quero ir ver este super-homem ao vivo. Ah, para mim é uma inspiração e para todas as pessoas que vocês conhecem, chamados as pessoas que vos convidaram aos vossos uplines, o Paulo Azevedo colocou toda a gente lágrima no olho. A história de vida dele é algo surreal e quero dizer a todos que comprei 100 livros, uma caixa de livros que eu tenho aqui do Paulo Azevedo. Sabes porquê, Paulo? Porque é que eu fiz isto? Com medo que esgotasse e houvesse alguém que não pudesse comprar. Olha só a profundidade da coisa. Eu pensei assim: não, eu vou comprar porque a minha equipa, se precisar ter esta recordação, porque quando eu te vi a assinar um livro, 25 de maio, eu nunca mais me esqueço, ficou na minha memória, eu até gravei, tu a assinares com a caneta da tua forma, né, a tua forma de escrever. Braços juntos, assim. Não, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado e disse: não, toda a gente tem que ter o livro do Paulo Azevedo, toda a gente tem que ter este livro lá na prateleira para um dia se lembrar que nada na vida é impossível para Paulinho, aqueles que obrigado. acreditam. Eu não sei se é. Para quem não me conhece aqui, o meu nome é Paulo Azevedo, eu nasci sem mãos e sem pernas. O Paulo sabe, e quem já me viu, que desistir não faz parte do meu dicionário. E então no sábado eu vou-vos contar uma história real, uma história de heróis. Heróis que todos vocês têm no vosso dia a dia, na vossa vida, mas acima de tudo, uma história uh, com com um misto de emoções, claro, porque tu ris, choras, porque te vais rever em algum dos episódios deste storytelling real e é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer. É, é a minha mensagem que o difícil não significa impossível, independentemente dos obstáculos que sejam, está tudo na nossa mente. E esta é uma grande oportunidade no sábado de tu assistires à minha palestra, de entrares nesta grande família, de dares a volta à tua vida. Por isso, leva todos os teus amigos. Se já estás inscrito, inscreves os teus amigos. Eu vou levar mais, além de mim, vão mais 3 pessoas. Por isso, eu espero por todos vocês no Hotel Trip. Eu devo começar aí por volta das 11 horas. O evento começa às 10, não é, Paulo? Recorda-me. Uh, Paulo, eu estou a combinar também com a equipa e com todos os convidados. Quem quiser tirar fotos contigo tem que ser às 9 da manhã, porque tu depois da palestra vais para outra. Ainda tens Eu outra arranjo a palestra. Constância, tenho que estar lá no mais tardar às 2h30 da tarde, porque eu tenho que começar às 2h30 da tarde,
Por isso estou com vocês antes, tiramos fotografias, vocês ficam a conhecer-me e depois terminamos em grande aí com a minha. E podem assinar os livros deste super-homem. Fica lá guardado. Vocês vão filmar e vão mostrar aos vossos netos. Um dia vocês vão ter netos e vão mostrar: olha, eu tive com este super-homem, ele assinou. Eu vou-te mostrar o vídeo para tu veres como é que ele assinou. E como é que, se alguém que acha que nada na vida, que não há impossíveis, tu és a prova real que não há impossíveis, Paulo. A sério. Tu és Os uma impossíveis estão na inspiração. nossa mente, nós somos o nosso pior inimigo, eu farto-me de dizer isso, nós somos nós que construímos as nossas barreiras, nos limitamos, muitas vezes acordamos de manhã e já estamos a dizer que não conseguimos, ou que não, e às vezes nem tentamos, o problema é esse, é que nós temos que tentar, muitas vezes a nossa vida tem que ser uma insistência contínua, nós temos que, uma melhoria contínua, nós temos que crescer, temos que errar, porque faz parte da vida. E tu, se assistires sábado a esta reunião, tens uma hipótese de mudar a tua vida e de superares os teus desafios e obstáculos, e eu estou lá com vocês todos. Olha, Paulo, eu sei que tu no sábado não vais ter muito tempo para, na tua palestra, falar sobre isso. Eu até gostava de fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, não sei se tu podes responder, mas como é que tu conduzes? Como é que tu tens alguma coisa no volante? No Tu volante, conduzes olha, sozinho ou alguém conduz por ti? Tu eu no conduzes meu sozinho? volante tenho o acelerador e o travão, porque quando vou sem as próteses acelero com os braços. E depois tenho caixa automática, o normal, mas tenho tudo no volante. E aqueles dois manípulos pequeninos que eu tenho assim ao lado do volante empurram os pedais em baixo, têm umas ligações aos pedais, e eu acelero e travo com o meu braço esquerdo, e depois tenho uma aplicação para prender este braço no volante, para o volante não escapar, e, e foi tudo uma superação minha, porque eu é que tive que me adaptar àquela adaptação, eu é que tive que me adaptar àquela adaptação, e conduzo, eu faço muitos quilómetros, tu sabes, eu vou estar aí na Costa da Caparica, arranco para Constância, Alentejo, e depois volto para o centro do país para estar com os meus filhos, é isto, é aqui, a nossa mente. Se tu E foi o acreditaste José Mourinho, foi o José Mourinho que te fez tirar a carta de condução. Ah. Depois vocês vão ouvir no sábado a história. é Olhem verdade. só, hein? Às vezes tu próprio te limitaste e disseste assim: nunca vou conduzir, nunca vou conduzir. Eu já Mas o tinha feito Mourinho a minha disse: escolha. só voltas aqui quando vieres com o teu carro e vem, tens de ser tu a conduzir. E É tu de verdade, costas ao de barriga, de costas ao de barriga, tu arranjaste forma. pensava que não conseguia. Eu pus muitos, ao longo da minha vida, eu também não sou diferente das outras pessoas. Eu pus muitos entraves, eu criei muitas barreiras profissionais, pessoais. Pensava que seria impossível conduzir. Eu tinha, por exemplo, e às vezes os familiares são assim. Eu tinha um tio meu que tinha uma seguradora que me dizia: Tu nunca vais conseguir tirar a carta, tu é impossível, ninguém te vai dar a carta. E sabes que eu cresci a reforçar-me nos nãos, não, tu não consegues, tu não podes, tu não. E isso deu-me muita força ao longo da vida. E ali o Mourinho fez-me o clique, disse-me: Se queres vir estagiar para aqui, tens que vir no teu carro, se de outra forma não vens, és um falhado. E eu vim para Portugal com aquela vontade, fui tirar a carta, arrisquei, não é? Com muito medo que me dissessem que não fosse possível. Fiz testes psicotécnicos, Paulo. Eu fiz testes em simuladores que até holofotes me acendiam na cara para eu ficar encandeado e depois aparecia-me uma estrada, tipo um simulador, tipo uma Playstation, com um carro e eu tinha que conduzir. E eu fui testado ao máximo, fui esmiuçado ao máximo, porque eu também percebo, não é? Alguém sem mãos agarrar num volante é uma grande responsabilidade. Mas eu percebi que as barreiras quem as construía era eu, porque depois superei aqueles desafios todos. E quando o Mourinho, quando eu cheguei a Madrid, disse-me: O pior inimigo de ti próprio és tu, e é verdade. Em tudo. Brutal, Em brutal. tudo. Olha, amigo, estão todos convidados a ir ouvir. Eu preparem-se, levem uma carteirinha de lenços de papel. Mas também se vão rir muito. Vão cair algumas lágrimas, tenho a certeza, da mesma forma como aconteceu no dia 25 de maio. Muito obrigado, Paulo Azevedo. Vai lá tratar dos teus filhos. Paulo, tens sido um herói daqueles da minha prateleira para mim, porque abriste uma porta da Lifewave, abriste uma porta para estas pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido. Ainda vamos fazer mais duas ou três. Por isso, obrigado de coração e obrigado a vocês todos que já me ouviram, que vão repetir. Espero que seja bom desta vez também. Eu vou levar os meus filhos, amigo. Se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu desejo o melhor para esta comunidade incrível que é ouvir-te. É só isso.
Obrigado, amigo. E os convidados que estão aqui hoje, vou-vos dizer, vocês podem ir de manhã, ouvir o Paulo Azevedo e nem ficar para a tarde, não importa se vão fazer negócio ou não. Mas eu tenho a certeza que ele vai mudar o rumo da vossa vida. Vocês vão poder ser melhores naquilo que vocês fazem todos os dias um bocadinho, quando ouvirem a história do Paulo Azevedo. Então, Sem Paulo, dúvida. obrigada por tudo. Obrigado, meu Paulo. Obrigado, comunidade. Até já, sábado. Estou por Sábado vocês. estamos juntos. Um abraço. Abraço. Abraços. Até já. Obrigado. Vai lá tratar dos seus filhos. Beijinhos, Até já. abraços. Beijinhos, abraços. Um abraço. Então pronto, olha, começámos em grande aqui esta conferência científica. Ahm, é de facto a última conferência que nós temos antes do evento, então o Paulo Azevedo fez questão de passar aqui e eu digo a todos os convidados, quem digitou zero, agora digita um. Quem é que vai? Só para eu ver quantas pessoas vão ao evento agora juntamente. De certeza que todos os convidados vão, de certeza também. Vai ser incrível, vai ser incrível. E vocês vão à papelaria, vão à Bertrand. Eu comprei os livros na Bertrand, vocês podem ver aqui a fatura, 100 livros, ok? Que eu vou guardá-los, eu até espero que sobrem alguns, porque eu quero oferecer nos aniversários aos meus amigos, família. Quando eu for ao aniversário, eu vou dizer: olha, vou levar a melhor prenda que tu podes ter na tua vida. Né? Então, olha, estou muito, muito feliz de poder proporcionar isso a todos. Na verdade, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei quando pedi ao Paulo Azevedo se ele podia fazer mais 4 palestras, foi nos meus filhos. Simplesmente os meus filhos verem. E os amigos dos meus filhos. Que os meus filhos já estão a convidar os amigos deles. E os pais dos amigos também. E os tios, e os primos, os avós. Pode ir toda a gente, ok? Então vá, vamos lá começar a nossa conferência científica. Vamos começar com o primeiro testemunho. Ahm, o primeiro testemunho que vamos ouvir hoje, deixa-me ver se já está na sala, ah, que é a Sílvia, que... Sílvia, vê lá se consegues ligar o teu microfone e a câmara para nos contares o teu testemunho. Já consigo. Consegues? Espera aí que eu ainda ando aqui perdida, vou arranjar aqui um espacinho mais calmo. Ok. Então, só para vos introduzir, nós à quarta-feira fazemos uma formação científica. Eu pessoalmente sou fã de testemunhos. Acho que a melhor forma de explicar o produto é usar um testemunho de alguém. Porque a primeira vez que eu ouvi falar do produto eu não percebi nada. Então, como não percebi nada, nem tive curiosidade de experimentar. E eu só, o que me começou a contagiar a mim, pessoalmente, de querer experimentar o produto foi ouvir os testemunhos das pessoas. E ouvir, obviamente, eu também comecei a usar o produto. Eu pessoalmente não senti grandes resultados no início. Eu também não tinha nada para sentir, aparentemente, apesar de ter aqui uma gastrite escondida que percebi mais à frente que estava-me a fazer muito bem e que já não tomo omeprazol há 2 anos, desde que comecei a usar o produto. Mas, por exemplo, a Liliana, 2 horas depois, estalou o pescoço e perdeu uma dor. Eu fiquei curioso, até pensei que era. Não, não pode ser. Isto foi uma coincidência. Não pode ser do produto. Houve aqui algum efeito placebo, e depois, quando percebi que até nas crianças a dormir funciona, que é o meu filho, não podia ser efeito placebo, e nos animais também funciona. Então, Silvia, o que é que tu contas o teu testemunho? O que vai acontecer hoje é, vamos ter aqui 2 testemunhos, que são os últimos que eu ouvi falar e que me parecem muito importantes. É o caso da Sílvia e a seguir o José Carradinha. São testemunhos diferentes. O da Sílvia é um testemunho, é uma pessoa que já consome há algum tempo. O Carradinha há um dia. Um dia bastou para mudar a vida dele com o produto. Um dia. É uma coisa inacreditável este produto. Eu nunca vi nada tão impactante e tão rápido a atuar como este produto. Mas vamos lá, Sílvia, conta-nos um pouco, desde o primeiro dia, porque é que tu decidiste consumir o produto e o que é que aconteceu com o resultado em ti do produto. Então, é assim, eu conheci o produto através da Anabela, que eu sou cabeleireira e ela foi ao meu espaço, e então fui conhecendo o produto. E eu tenho depressão já há muitos anos, já vem de trás, mas o ano passado desenvolveu para um burnout e foi complicado. Este ano, na altura que conheci a Anabela, eu voltei a sentia-me novamente com os mesmos sintomas.
portanto, sem energia, a voltar a ficar apática, sem vontade de comer. E eu pensei, não, eu não tomo mais medicação nenhuma, eu não posso aumentar. E lembrou-me de conversas que tinha com a Anabela, e um dia ela chegou ao meu espaço e eu perguntei-lhe se o que é que ela achava que o X39 se me podia ajudar nestas crises de pânico que eu tinha, nesta ansiedade, e ela deu aquela gargalhada dela, que só todos nós conhecemos, e disse-me que, claro, se ela tinha-lhe feito, porque não a mim? E pronto, eu fiquei a pensar no assunto e, não sei, uns dias depois, talvez 20 dias, não logo, eu tomei a decisão de começar a fazer a tecnologia. Eu não senti logo, logo efeitos a nível do que eu pretendia, portanto, mas a nível de energia e clareza mental, eu fui tendo e fui-me sentindo muito melhor. Um, mas depois poder experimentar que eu não tinha crise de pânico quando conduzia, por exemplo, que era onde elas me davam mais, poder experimentar isso, eu vi, pronto, realmente o X39 está a funcionar, está a fazer história na minha vida e na dos meus familiares, no meu marido, que teve resultados logo, uh, e pronto, eu só posso me sentir agradecida a um produto, porque o produto é que é bom, e pronto, e assim muito rapidamente é aquilo que eu posso dizer. Ok. Diz uma coisa, quantos anos de depressão tu tiveste a tomar? Ai, a tomar medicação, e eu ainda estou a tomar porque não posso deixar assim. Eu tenho depressão, se calhar há 24 anos por aí, mas isto vem de antecedentes. Portanto, eu vivia depressão, já falei isto, eu vivia depressão da minha mãe com 6, eu tinha 6 a 8 anos, eu vivia do meu pai com 15 anos. É mais que normal que eu, à volta dos 20, voltasse eu a ter e a sentir. Portanto, há aqui a epigenética a funcionar, e, e achei sempre que eu tinha que viver com isto. Tinha que viver a tomar medicação. Eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos, e eu sempre, as gravidezes eu sempre tomei. Podia tomar e tomei, e eu quase que me resignei a que tinha que ser assim para o resto da vida. Mas agora, não, apareceu o X39 na minha vida e eu já não estou resignada, porque com muita calma, como a Teresa me diz, com muita calma eu vou deixar um a um. E se calhar daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu posso estar aqui a partilhar que eu já não tomo nada. E eu, para não dizer que é daqui a 3 meses, portanto, já estou a dar assim mais tempo, mas com a esperança que seja menos tempo. Portanto, aquilo E que você dizer mais energia, sentes que estás a apanhar um boost para ultrapassar uma depressão de décadas. sim, de décadas mesmo. Décadas. E décadas. E que o ano passado desenvolveu mais para agora a da moda, não é? Que é o burnout, um bocadinho mais profundo, que também eu acho que é derivado a isto tudo. A gente também se preocupa demais. Pronto, eu também sou muito, muito estressada. Isto também, o X39 também me ajudou a acalmar um bocado, apesar de agora ter uma vida ainda mais agitada, né? Porque agora ainda tenho um trabalho e ainda tenho o X39, a LifeWave, que- no qual eu estou muito entusiasmada mesmo. Nunca na vida tinha feito network marketing, mas eu estou mesmo muito entusiasmada. Mas o que mais importa no meio disto tudo é poder partilhar todos os dias, como eu fiz hoje de manhã. Comecei logo, até pensei, quem é que eu vou falar hoje? Foi logo com a primeira cliente da manhã, ah, logo, porque eu tinha que partilhar. Ela estava-me a falar de um problema, eu falei da minha situação, e, e pronto. Só posso me sentir agradecida a este X39, ao David Smith, à Anabela que me apresentou, vocês, Paulo e Liliana, que o trouxeram, e o Rui para cá. Portanto, é o que eu posso dizer. Eu acho que a minha vida mudou e vai mudar ainda mais.
E dos que estão ao meu lado, que eu até nos miúdos já ponho, às vezes não querem, mas já levam. Quando o meu Gabriel tem um desvio do septo, ainda, agora tem ido para a praia jogar a bola com os amigos, fica até às 8 da noite, 9 da noite, ali na Costa da Caparica, e às vezes à noite eu noto que talvez possa inflamar por estar ali perto do mar e tal. Exato. Logo o X39, a tiro e queda, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Mas é instantâneo. O produto ele funciona de maneiras diferentes com as pessoas, não é? Mas com o meu Yeah, Gabriel é sim. instantâneo. É uma coisa. Tu colocas o produto e a respiração dele muda. Ele está a Eu, dormir. Não pode ser efeito placebo. Não pode ser assim. Dizer assim: olha, Gabriel, nós vamos pôr o produto e a tua respiração vai mudar. E ele muda. Não, ele está a yeah. dormir. Mas a dormir profundamente. O meu Gabriel é assim: quando está a dormir, esquece. Eu posso partilhar também que Aparece no mapa, ninguém o vê, está lá no outro mundo, completamente. aconteceu com o meu mais velho, tem 17 anos, já tem idade para ter juízo, mas entretanto foi bater no fundo da piscina com o nariz. E aquilo estava mesmo muito feio e eu não tenho mais nada. Aspecto de um X39 entre a sobrancelha. Eu não. 2 minutos depois, oh, mãe, isto parece alguma coisa assim fora de série, porque já não me dói o nariz. E Uau, ele no outro dia já não estava nem inchado, nem ficou negro. Portanto, é isto. incrível, incrível. Então, olha, vamos agora ouvir aqui os comentários dos nossos profissionais de saúde. Ahm, Vamos começar aqui pelo Dr. Otávio, que eu gostava que comentasse, como médico, o que é que aconteceu aqui? Uma pessoa que tem décadas de depressão sentiu aqui um boost diferente no corpo. O que é que aconteceu? Foi os genes, foi a reativação do quê? O que é que, na sua opinião, o que é que aconteceu aqui nesta situação da Sílvia? Doutor Otávio. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os nossos colegas participantes aí dessa nossa reunião de hoje. Então, antes de entrarmos nas hipóteses que nós podemos levantar, né, acho que é muito interessante nós entendermos o que é uma depressão, né? Muitas pessoas acreditam que a depressão é algo da cabeça, imaginário, algo místico ou algo puramente comportamental. E nós sabemos que tanto a depressão quanto a alegria, a tristeza, todas as emoções que o nosso corpo pode sentir ou passar pela experiência, possui algum substrato bioquímico. E isso se dá por meio de substâncias como os chamados neurotransmissores, os hormônios, né, as endorfinas. Tanto a presença quanto a ausência dessas substâncias podem influenciar no nosso comportamento. E isso é cientificamente comprovado. Ô, Paulo, você me permite colocar uns slides aqui só para eu poder fazer uma explicação um pouco mais didática para as pessoas que estão aí? É uma coisa rápida, Fique à vontade. não é para ser uma aula, né? O objetivo não é ser um congresso científico chato, né? É. Mas eu acho que eu preparei alguma coisa rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aqui, pronto, beleza. Preparei aqui alguns slides rápidos aqui só para a gente poder conversar, né? Então, ah, toda e qualquer alteração de funcionamento do sistema nervoso, seja do cérebro ou dos nervos periféricos, né? São aqueles nervos que levam a força e a sensibilidade da medula espinhal até os braços, as pernas e as regiões diversas do nosso corpo, as costas, né? O tronco. Nós vamos Isso vai acontecer através de um processo que hoje é conhecido como neuroinflamação. Como o próprio nome diz, é a inflamação do sistema nervoso, né? E o que nós sabemos pelos artigos científicos é que a fotobiomodulação ela é capaz de estimular a produção do peptídeo, que eu acredito que o Rui vai apresentar daqui a pouco, não vou esgotar esse assunto, ele tem uma apresentação excelente sobre esse tema, mas de maneira resumida, nós podemos falar que a fotobiomodulação ela é capaz de estimular a produção de endorfinas, aumentar a liberação de ATP na mitocôndria, que é responsável pela produção de energia. Com isso, ocorre a diminuição dos radicais livres, que são as espécies responsáveis pela oxidação, pela morte das células, pela morte dos neurônios, pela inflamação dos tecidos.
E, além disso, nós conseguimos estimular a regeneração, tanto através dos fatores de crescimento, quanto através das células estaminais. E tudo isso se dá através do peptídeo de cobre, que ele tem essa capacidade. E esse peptídeo, ele reduz à medida que nós vamos envelhecendo, mas também reduz quando a pessoa fuma, quando a pessoa come muito açúcar, quando a pessoa não dorme bem, quando a pessoa tem uma alteração do funcionamento do intestino. E hoje nós sabemos que muitas das doenças neurológicas, elas têm o seu gatilho principal no intestino, e isso vai levar, então, a um comprometimento do funcionamento até mesmo emocional, das emoções, dos comportamentos. E o mais interessante é que isso vai diminuindo à medida que nós envelhecemos. A produção desse peptídeo, ele já foi medida em exames de sangue, tanto de alunos da Faculdade de Medicina, quanto dos professores aposentados dessas mesmas faculdades. E o que se demonstrou que isso reduz aí da ordem de 80% entre os 20 e os 60 anos de idade, né? Então, nós temos esse conceito que eu acho que é importante entendermos, que a depressão, a fibromialgia, a dor crônica, ela parte de um processo no qual as células do cérebro elas estão inflamadas. O sistema nervoso fica intoxicado com radicais livres, com citocinas inflamatórias, né, como interleucina 1 beta, interleucina 6, fator de necrose tumoral, seriam esses nomes que as pessoas que não são da área da saúde talvez não conhecem, não dominam, mas de forma resumida, são substâncias que o nosso corpo produz quando ele está inflamado, quando o nosso corpo ele está diante de uma intoxicação, por exemplo, quando uma pessoa sofre uma infecção bacteriana, ela vai produzir essas toxinas. E essas toxinas, então, chegam. Por isso que quando uma pessoa tem uma virose, ela sente dores no corpo todo. Por isso, quando a pessoa sofre aí uma infecção bacteriana, às vezes uma amigdalite, né, uma sinusite, ela sente uma fadiga muito grande, ela sente um cansaço, uma falta de energia impressionante, né? Isso tudo, então, eu coloco sempre no mesmo grupo, a depressão, a fibromialgia e a dor crônica, porque são, na verdade, sintomas de uma mesma causa, né? Alguns mais no corpo, alguns mais na mente, e alguns no corpo e na mente ao mesmo tempo, né? E esse aqui eu digo que talvez seja aí né, o peptídeo de cobre, né, o GHK-PCU, ele possui essa capacidade, então, de diminuir a inflamação, de estimular a regeneração dos tecidos, né, através de um mecanismo de ação que ele vai agir tanto na genética, através da ativação de mais de 4.000 genes responsáveis pela regeneração, pela desintoxicação, pela diminuição dessas substâncias inflamatórias, né, entre as quais as interleucinas, metaloproteinases, e isso ocorre através de uma sinalização para as células estaminais, que então vão migrar para os tecidos que estão inflamados. No caso, nós falamos de neuroinflamação, então o tecido nervoso ele pode também ser regenerado, né, e sofrer essa desintoxicação, e isso já foi estudado, inclusive em laboratório, no qual ficou comprovado que a mitocôndria, que é a principal organela, né, ou seja, produtora de energia dentro da nossa célula, ela possui uma lesão. Todas as vezes que a pessoa sofre uma infecção, né, nós temos aí, por exemplo, o caso do Covid, né, o caso da dengue em alguns países, do Zika vírus em alguns outros países, né? As infecções, por exemplo, pela borrélia, que é um micro-organismo que gera uma doença chamada doença de Lyme, que também é muito confundida com a fibromialgia, e são infecções, né? Ou seja, são situações na qual há uma grande produção de radicais livres de estresse oxidativo e que leva, então, a essa intoxicação de todo o sistema nervoso, e através, né, desse peptídeo de cobre nós conseguimos desintoxicar, produzir substâncias como a glutationa, por exemplo, que é um antioxidante potente, né, e outras enzimas, e isso vai, então, reduzir a inflamação do corpo, reduzindo a inflamação do sistema nervoso, ativando as células de defesa da micróglia, né, que são as células que nós sabemos que são como se fossem células do glóbulos brancos dentro do tecido nervoso, né, que a pessoa que tem uma depressão, ela tem
uma grande produção de substâncias inflamatórias dentro do cérebro. E nós temos, né, o aumento também do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, esse fator ele é destruído durante essas inflamações neurológicas, e com isso eu falo que literalmente o cérebro morre. E através, então, né, do X39, do peptídeo de cobre, né, nós conseguimos, então, aumentar a produção desse fator regenerativo no sistema nervoso, e isso vai fazer com que os neurônios se regenerem. Né? Antigamente se acreditava que neurônio não regenerava, e hoje nós sabemos que neurônio regenera sim. É possível uma pessoa que teve um traumatismo craniano, né? É possível uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral regenerar o seu sistema nervoso. E o que nós, né, eu consegui levantar sobre o quadro da fibromialgia, especificamente, né, da depressão, é que isso vai levar a uma melhora das fibras nervosas no corpo todo, né? Ou seja, nos músculos, nos nervos, nos tendões, e isso vai fazer com que a pessoa tenha menos percepção da dor, e essa dor que a pessoa percebe aí no caso da depressão e da fibromialgia, ela vai sendo diminuída através, né, dessa reconexão do sistema nervoso central e periférico. Aqui algumas formas que pode ser utilizado, mas o mais interessante é que o X39 ele não contém peptídeo de cobre, pelo contrário, ele estimula a produção endógena. O próprio organismo é capaz de produzir esse peptídeo, desde que receba os estímulos corretos. E uma coisa que é muito importante, né, que eu sempre gosto de frisar, é que bebam água, né? A água, hoje nós tivemos uma live muito interessante, né, com o David Smith, né, que é o fundador da empresa. Ele falou muito sobre a questão da desidratação, né? De como a desidratação está relacionada com o envelhecimento, com as neurotoxinas, né? Ou seja, com esse adoecimento que ocorre à medida que nós envelhecemos, né? Então é importante termos aí esse peptídeo como um agente que vai regenerar os tecidos, modular a inflamação, reduzir o estresse oxidativo e regular os nossos genes. Paulo, eu acho que basicamente as hipóteses que eu tenho, né, sobre as melhoras do X39 e do peptídeo de cobre, né, no sistema nervoso, principalmente para depressão, fibromialgia, dores crônicas, mas poderíamos extrapolar também para esclerose múltipla, né, esclerose lateral amiotrófica, né, pós traumas cranianos, né, várias condições que nós vemos aí, relatos todos os dias de pessoas que tiveram melhoras importantes da sua saúde psíquica e emocional. E isso eu falo que não é um placebo, né? Ou seja, as pessoas às vezes acham que a melhora emocional é por pura sugestão. Mas a ciência mostra que isso existe um mecanismo bioquímico, tanto na tristeza quanto na euforia. Adrenalina, noradrenalina, né? Serotonina, acetilcolina, isso são neurotransmissores que agem no nosso corpo e que nós temos que mantê-los equilibrados. Né? E quanto mais natural esse equilíbrio se estabelece, melhor vai ser a nossa saúde, o nosso dia a dia. Acho que é isso. Muito bem. Agora, muito obrigada pela sua investigação. Você é um cientista também, gosta de investigar, ir profundamente aos assuntos. E muito obrigada pela sua explicação, Dr. Otávio. Agora vamos ouvir o nosso amigo enfermeiro Rui Loureiro para comentar este caso também. Qual é a visão dele? Ele também deve, de certeza, ele trabalha em França, como vocês sabem, na zona do Mónaco, e de certeza que também há urgências de pessoas com depressões. Conta-nos tudo, Rui. Olha, pode haver situações exatamente que podem levar uma pessoa com depressão a uma urgência, sem dúvida nenhuma. Nomeadamente quando a depressão leva a ideias negras, por assim dizer, ideias suicidárias e outras, porque há realmente casos extremos em que leva realmente a situações desse género. Bom, para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Rui Loureiros, eu sou enfermeiro há 36 anos, trabalho no Mónaco, no Mónaco, em França, mas eu encostadinho ao Mónaco, quer dizer. Portanto, trabalhei, tenho 25 anos de experiência em bloco operatório, 11 anos como enfermeiro liberal, tenho o meu próprio consultório, mas já há mais de 20 anos que me dedico a tudo o que é bem-estar, prevenção de saúde, prevenção da doença. Portanto, trabalho paralelamente na saúde e na doença,
coisa que infelizmente nem todos os profissionais de saúde fazem. Mas eu realmente já me preocupo há bastante tempo com esta área e há 16 meses que trabalho com a LifeWave, e sou apaixonado por esta tecnologia. E vindo à questão que tu me estás a pôr, bom, para já o Dr. Otávio explicou aí muito bem, e eu ia falar exatamente da neuroinflamação, porque é exatamente onde tudo reside. A inflamação ao nível cerebral provoca exatamente a depressão e depois todas as toxinas que são libertadas e que precisam exatamente ser limpas. E uma das coisas que o nosso X39 faz é exatamente desintoxicar o organismo em todos os pontos, portanto, libertá-lo de radicais livres, de toxinas, combater a inflamação. Portanto, e essa inflamação, como o Dr. Otávio explicou e muito bem, no caso das depressões, está localizada principalmente ao nível cerebral e, portanto, compreende-se que a partir do momento que nós vamos combater a inflamação através do peptídeo de cobre, que poderei explicar mais daqui a pouco como é que ele funciona, automaticamente temos um resultado que pode ser efetivamente muito rápido. Queria só dizer que há vários estádios de pressão, e infelizmente há pessoas que têm aquele tipo de pressão que pura e simplesmente têm uma energia tão negativa que parece que o mundo só está à volta dela, tudo gira à volta dela e não tem apenas ideias negras, como têm muitas vezes aquela ideia que tudo mal lhes acontece e têm uma energia negativa permanente. Eu tenho uma teoria em relação a isso e que leva por vezes a uma daquelas falhas que pode existir e que nós sabemos que o David Schmidt diz mesmo que este produto funciona entre 90 a 95% das pessoas. Muitas vezes não funciona por causa da higiene de vida, que não é a correta, mas a minha teoria é que também pode não funcionar devido exatamente a energias negativas muito marcadas, e que não deixam a pessoa sair daquela armadilha de rato, por assim dizer, aquela rodinha. Vocês sabem que quanto mais roda, mais fica no mesmo sítio. E há pessoas que realmente vivem dessa forma e que, mesmo estando a ter algum resultado, quase o negam. E isso é uma condição que, infelizmente, se a pessoa não quiser sair dela, pode combatê-la. E eu tenho um caso. Tenho vários casos onde realmente as pessoas conseguiram sair desse tipo de situações e tenho um caso onde, pronto, pura e simplesmente a pessoa nega qualquer tipo de benefício que a tecnologia lhe tenha trazido. Pronto, há outras situações, como já foi falado, a boa higiene de vida é essencial, nomeadamente passando por uma boa alimentação, um bom sono, uma boa qualidade de respiração, evitar determinadas situações demasiado estressantes, por exemplo, determinados hábitos que acabam por envenenar a nossa qualidade de vida, nomeadamente o fumo, o álcool, etc. Portanto, a partir daí nós podemos realmente ter resultados incríveis, como é o caso da Sílvia e outros, porque eu também tenho realmente alguns em termos de depressão muito bons, mas penso que a pessoa tem também que ter vontade de deixar que a energia entre. A energia é algo que flui e nós podemos ter uma energia positiva ou uma energia negativa. E toda a gente já viu aquelas pessoas que parece que ficamos mal só de estar perto delas. E isso realmente toda a gente sabe e quase toda a gente sente aquele tipo de pessoas que, quando nós estamos perto, parece que não nos sentimos bem. Há estudos feitos exatamente com energia, com fotões que foram detectados à volta do corpo, portanto, em suspensão à volta do corpo, portanto, porque existe vida e existe energia, nós libertamos energia e essa energia pode ser aproveitada de uma boa forma ou eventualmente de uma má forma, e contra isso não podemos fazer nada. Mas vamos basear principalmente nos ótimos resultados que temos daquelas pessoas que usam e que provam que a tecnologia funciona porque estão a fazer por isso e, efetivamente, através do peptídeo de cobre, os efeitos anti-inflamatórios que nós vamos ter e antidor e de melhoramento do bem-estar geral
de combate dos radicais livres, etc. Tudo isso vai efetivamente melhorar a condição cerebral. E nós sabemos que a utilização do X39, ao fim de alguns dias, ou desde os primeiros dias, logo, há realmente 4.000 genes, cerca de 4.000 genes, que são reativados. E às 6 semanas, normalmente quase toda a gente nota uma maior clareza mental. E isto tem a ver exatamente com uma desinflamação do sistema nervoso central, principalmente a nível do cérebro, toda esta libertação de toxinas, que no fundo elas estão lá a provocar a inflamação, e quando nós as libertamos e quando, acima de tudo, bebemos, nos hidratamos bem, porque o nosso cérebro, é preciso não esquecer, é 90% de água. Se nós nos hidratamos bem, respiramos bem, temos uma higiene de vida mais ou menos correta, alimentamos-nos corretamente para poder ter os aminoácidos e o cobre que vão ser produzidos em maior quantidade com a estimulação do X39, automaticamente só podemos ter bons resultados. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Rui. E aproveito, eu digo sempre, sempre, os profissionais de saúde, na minha opinião, foram determinantes para eu ter tomado uma decisão, porque eu não entendia nada. Quando a gente ouve o Dr. Otávio falar, eu estou aqui a anotar mais pormenores que a gente vai descobrindo, mais nomes. Nós não temos que entender tudo isto. Isto é só para a gente perceber como é que acontece o resultado na Sílvia. Uma pessoa que tem depressão de anos, que a medicação não resolveu e que agora um simples adesivo chamado X39 está a resolver. Como? Como é que é possível, não é? Então existe uma explicação científica para isto acontecer, não é? Então, muito obrigada, Rui Loureiro, Dr. Otávio e todos os profissionais de saúde que, ao longo desta caminhada do X39 em Portugal e no mundo, têm dado a sua cara, o seu conhecimento, horas e horas de investigação, não é? Toda a gente viu o Dr. Otávio, preparou-se com documentação para estar aqui hoje e não falar de cor, não é? Ahm, para a gente que somos pessoas normais, que não precisamos de saber isto, mas é importante nós entendermos. Nós não precisamos explicar isto a ninguém. Mas eu pessoalmente falo por mim. Eu adoro este tipo de conferências porque as coisas começam a fazer sentido, não é? Mas como é que uma depressão de décadas que não resolveu e vem um adesivo e resolve? Como? Como é que é possível, não é? Então, e outra coisa que é curiosa aqui no testemunho da Silvia e da próxima pessoa que vamos ouvir falar é, parece que as pessoas entram num timing. Eu falo no network marketing muito, dou um treinamento sobre isso, que é o meio-dia. É como o relógio, os ponteiros do relógio, né? As pessoas entram no timing do meio-dia, que é quando decidem assim, eu quero experimentar, às vezes por desespero, né? Que a Silvia já tinha ouvido falar muitas vezes do X39 através da Anabela e da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já dizia a minha mãe, né? Então que as pessoas decidem, ok, eu vou experimentar. Anabela, fala-me lá disso. E com o José Carradinha foi exatamente igual. Eu tinha um almoço marcado com o meu amigo Hugo Mateus para ontem. Foi ontem, acho que foi ontem. Já, a gente andamos a mil, que já acho que foi ontem. E ele diz-me assim: Olha, estou aqui no café ao lado com o Carradinha. E eu, ih, o Carradinha. Por acaso eu já tinha falado com o Carradinha há um ano atrás e de certeza que mais umas quantidade de pessoas que já devem ter falado com o Carradinha porque ele já faz network marketing há muito tempo e muita gente o conhece na indústria. E eu falei-lhe, estávamos em Monte Gordo, nunca mais me esqueço. Fui à peixaria comprar um peixinho fresco, eu encontrei-o lá e ele também estava lá a comprar peixe fresco. E pá, eu não fui para a peixaria com um envelope, né? Eu fui para comprar peixe, que era mesmo ao pé ali da casa que a gente tem em Monte Gordo. Então eu fui lá, vi o Carradinho, Carradinha, pá, tu não sabes o que é que está a acontecer. Este produto, não tinha o produto, né? Mostrei-lhe o adesivo, está aqui, pá, o meu produto está a mudar a vida das pessoas. Este adesivo milagroso tem mudado a vida das pessoas. Falei-lhe com o meu entusiasmo normal e na altura, estamos a falar, portanto, em agosto de 2024, já estava a ter resultados incríveis. Não só em termos financeiros, muito incríveis. Já tinha atingido o maior ranking do mundo, portanto estava assim, digamos, eu posso dizer fora de controle em termos de entusiasmo, não é?
Mas principalmente, eu acho que não é as comissões que nós ganhamos, é vermos casos como o da Sílvia, décadas de depressão. E agora vamos ouvir o Carradinho, ele tem 70 anos, e eu quero que ele conte o que é que aconteceu com ele, com o produto, porque é importante, Carradinha. Podes ligar o teu microfone e, e ligares o teu micro e contares aqui a todos os nossos, a toda a nossa comunidade, como é que um produto muda a tua vida em um dia. É verdade. Boa noite a todos. Alguns já me conhecem, outros não. Eh, Nasci aqui na Costa de Caparica há quase 70 anos e, de facto, conheci o Paulo Lopes em 2012, onde, praticamente onde nos reencontramos ontem, que eu ia almoçar com o Mateus, não é? De facto, o verão passado encontramos em Monte Gordo. Geralmente encontramos na praia, mas o ano passado, por coincidência, há uma peixaria quase em frente à casa da minha sogra. Quando olho para o lado, eu fui comprar peixe, olho para o lado, lá estava o Paulo, com o adesivozinho nas costas, não é? Não tinha era nenhum para partilhar logo ali comigo. Mas pronto, partilhou-me até os resultados que estava a ter em termos de negócio, porque o telemóvel, com certeza, anda sempre com ele, não é? Mas de facto, há mais de 2 anos que alguns amigos têm enviado mensagens, nos a convidarem aqui para a LifeWave, mas de facto, pá, estava contente, estou contente com a suplementação que tenho andado a fazer. Eu já me suplemento há mais de 21 anos, desde janeiro de 2004, eu e a minha esposa. Mas de facto acabei por não começar a utilizar ali o X39, porque um dia depois, não, 2 dias depois, eu vejo no Facebook o Paulo, a Liliana e os filhos a mudarem a sua vida para o Dubai, não é? Por isso é que já não nos voltámos. Nós combinámos voltar então a encontrar para fazer um novo intercâmbio como em 2012, na altura, fizemos, não é? É claro que eu já tinha visto com o Hugo Mateus, também já o conheço, também talvez desde 2004, 2005, não é? Eh, Já tivemos outras empresas juntos e bem, sei como é que é o Hugo, né? O Hugo tem uma atitude que não perde tempo. E quando ele me liga a dizer que estava a caminho da Charneca e a perguntar onde é que eu estava, eu disse, olha, também estou a caminho da Charneca para ir para a casa da minha filha almoçar. Assim, é pá, então vamos ver uma aguinha, um cafezinho ali. Pronto, lá fiquei a saber que ele ia ter com o Paulo. E eu assim, olha, estou mesmo a ver. O Hugo vai-me pregar um adesivo nas costas e nem vai dar hipótese. E pronto, dito e feito, não é? Mas o que é certo é que, digamos, eu já me havia pronto a recusar, assim como se o Paulo ano passado, no verão, tivesse ali um adesivo e me o aplicasse, eu iria aceitar. Só que agora as circunstâncias foram outras. Eu vou só mandar aqui no chat só um resumo de uma informação que eu fui ver aqui no chat GBTP, porque eu tenho andado da há poucos meses para cá, pá, com umas dores a nível lombar e que me irradia pelas pernas ao ponto de, por vezes, nem sequer me conseguir ou levantar da cama ou mexer-me, coisa assim de género, não é? Portanto, epá, fui ao médico, ele mandou-me fazer um TAC lombar e há 2 ou 3 dias enviaram-me por e-mail o relatório. Epá, é um estendal de palavrões nas verbas, L4, L5, L5 e S11, enfim. Pronto. E como eu não percebo nada daquilo e só consegui consulta para dia 4 de agosto, eu fui ao chat GBTP, e eu vou só partilhar como aquilo. São muitas palavras e não cabem aqui no coisa. Eu vou mandar isto só para o chat, um resumo, pelos problemas que eu afinal tenho e que me estão a provocar estas dores e que me irradia pelas pernas, não é? Mas como pronto, eu ouvi falar de resultados e pronto, e depois no decorrer da conversa, entretanto, o que chamou o Paulo, né, para o pé de nós, já que ele também estava perto, e, bem, e no decorrer da conversa, e para ouvir mais uns testemunhos para além daqueles que eu já tenho visto pela internet, eu assim, epá, olha, já que tenho o adesivo, eu hoje vou testá-lo, não é? Porque eu, se pego numa cadeira para descer uns degraus, eu fico logo aflito, não é? Eu não conseguia pegar na minha neta e pá, fico
pronto, ficava logo eh, super aflito. Eu aluguei semana passada um apartamento aqui na Charneca, perto da casa da minha filha, e vamos estar em pinturas e fazer ali algumas obras em casa. E como ainda não tenho ninguém, pronto, a pessoa que vai lá pintar ainda não está disponível, eu disse, olha, vou avançar aqui algumas coisas, fui para a despensa, pá, eu vou arrancar estas prateleiras todas, eu vou carregar estas madeiras, e eu vou ver se, como é que eu fico daqui a 5 ou 10 minutos. O que é certo é que fiz aquela tarefa toda, fui tirando fotografias para depois mandar para a minha mulher, que está no Algarve para cuidar da mãe, lá está um outro gordo, né? Eu é que vim para cima para tratar da casa. Uh, Pá, carreguei aquilo de um primeiro andar, que não há elevador. Vim pela escada abaixo, aquelas tábuas todas, bastava-me carregar uma prancha de 1,5 m por meio metro, assim, com 2 cm, aquilo já tinha deixado de riado seguramente, não é? O que é certo é que carreguei aquilo tudo para o carro, depois vá para aterro. Pá, e pronto, depois cheguei a casa para jantar, não sei o quê, já tinha ligado para a minha mulher, e pá, andei a fazer esforços todos, o Mateus pôs-me com um adesivo daqueles excessivos, ela disse, já vi pessoas na praia com isso e não sei o quê, mas tu não estás com dores? Não, pá, não estou com dores. Depois, pronto, vim para casa jantar, a minha neta mais nova vem a correr para mim, eu pego nela, isso assim, com os braços ao alto, e eu, que é isto? Põe no som, chama a minha filha, olha lá, eu até fiquei todo arrepiado pá, de emoção, e assim, pá, o que é que se está aqui a passar com este produto? Que, pá, aliás, eu comprei logo 6 embalagens, não é? Aquele pack, não sei se é o Advance, ok, ainda não estou bem por dentro disto, mas pronto, eu quis foi mesmo testar esse é o produto, e já estava preparado, para, já que o Paulo tinha ali, tinha produto, eu fiz logo a encomenda, ele é que vai receber em casa dele, eu assim, pá, olha, vou levar aqui, minha esposa ainda tem mais problemas ah, articulares e de coluna do que eu. Assim, olha, levo já conjunto para 3 meses para nós dois e pronto, que eu agora para a semana regresso para o Algarve, ou ainda se calhar esta semana tem que ir, mas enfim. E olha, já estou aviado. Agora, jamais estava à espera de, epá, no primeiro dia, não é? Pronto, ter este resultado super impactante, não é? Pronto, é assim, isto, cada corpo é um corpo, não é? Só que não, sinceramente não estava à espera, né? Minha mulher era cerca da meia-noite, ligou-me, então, ainda estás sem dores, e não sei o quê, antes de ir dormir, não é? Eu disse, epá, tu, olha, já estou aqui na cama. Eu até às vezes até na cama andava sempre aflito para ver onde é que arranjava a posição, às vezes nem conseguia estar deitado, tinha que estar sentado, pronto. Não estava naquelas situações de mais dores, não é? E o que é certo é que, pá, depois de manhã, acordei porreiro. Hoje tem estado o dia também atarefado, claro que de manhã voltei logo a pôr outro adesivo, não é? Pelo caminho, mais 3 pessoas já têm, já amanhã vou fazer follow-up, né? Pronto, aproveitei, pessoas amigas que também andam com, com problemas, para já de dores, não é? Que é aquele sintoma mais imediato. Pá, já comecei a partilhar, não é? Como é óbvio. Por isso também está aqui na massa de sangue, mas de facto, epá, foi este resultado que me surpreendeu e impactou, porque sinceramente não estava à espera. Não estava à espera, olha, usando o adesivo, ver se isto melhora, não é? Mas foi brutal, não é? Aliás, hoje de manhã, como não podia deixar de ser, o Hugo e o Paulo já estavam-me a ligar. Então, como é que é? Pronto, follow-up, não é? Tal follow-up que tu Eu hoje pessoalmente falavas. fiquei impressionado. Eu próprio te preparei, olha, não esperes nenhum resultado com um Ah, adesivo. Eu disse-te mesmo isso, não é? Porque eu gosto sempre de que a pessoa não crie uma expectativa que isto é um milagre, que basta pôr um adesivo e está curado e está tratado. Não. Eu até te disse, tens de fazer um tratamento de 3 meses, até te falei no pacote Advance para dar para ti e para a tua esposa, e ao fim de 3 meses podias tirar uma conclusão. Mas nunca, nunca eu estava à espera que um dia tu tivesse o resultado. E houve uma coisa que me tocou no teu resultado. Foi tu dizeres-me que já não pegavas na tua neta há algum tempo. é, Isso mexeu muito comigo, porque quando nós ficamos, cria-se ali uma barreira de nós pegarmos na nossa família ao colo, ou neste caso uma neta, né? Que para quem já tem netos sabe de certeza a importância disso, tocou-me muito. E eu pensei assim: uau, uau, se eu não tivesse marcado um almoço com o Hugo, provavelmente o Hugo nunca tinha convidado o Carradinha para tomar café, eu não me tinha juntado ali no café com vocês, por acaso eu tinha produto para entrega imediata.
Vejam só a importância de nós termos estoque em casa. O Carradinha estava indeciso. Vejam só como é que são as coisas. Ele estava assim, pá, mas eu agora vou para o Algarve. Se eu faço agora a encomenda, qual é a morada que eu vou pôr? Isto pode ser uma objeção, né? E eu disse assim, não tem problema, Carradinha. Faz a encomenda que eu vou já buscar o produto ali à minha casa e entrego-te já. Porque eu queria mesmo que tu não parasses o tratamento. Eu nunca estava à espera que um adesivo, sinceramente, eu queria mesmo que tu tivesse a usar diariamente até teres um resultado. Nunca pensei que um adesivo te fizesse esse chamado milagre, né? E agora, por acaso, temos aqui um especialista nessa área, um cirurgião ortopedista que deve estar muito habituado a este tipo de situações. Doutor Otávio, houve aqui um milagre. O que é que aconteceu aqui neste caso? Que você tem o relatório médico. Eu já enviei o relatório médico para o Doutor Otávio, para o Rui Loureiro e para a Doutora Susana Marques, para eles analisarem. Portanto, que milagre foi este em um dia? Como é que é possível? O que é que aconteceu? Então, Paulo, eu avaliei aqui de forma, obviamente, né, vi o laudo dos exames, né, teria que fazer uma avaliação um pouco mais profunda para afirmar alguma, algum diagnóstico, né? Não é o meu objetivo aqui fazer consulta, nem fechar diagnósticos, mas o que provavelmente, né, nós observamos, tanto no caso dele quanto nos outros casos que nós vemos, é que essas dores crônicas, elas vão levando a esse processo que eu falei no início, né, que é a inflamação das fibras nervosas, né? Então, o nervo ele fica muito inflamado, o nervo ele fica muito sensível, né? E o transporte do estímulo do cérebro até o restante do corpo, ele vai ocorrendo de uma forma desregulada, de uma forma muito desequilibrada, né? Ou seja, um pequeno estímulo muitas vezes pode gerar uma sensação de dor incomensurável, né? E ao fazermos então, veja bem, né? A gente não pode nem falar que isso é um tratamento, certo, Paulo? De acordo com as próprias diretrizes da empresa, né? Nós, né, seguindo aqui as recomendações que nós recebemos da própria LifeWave, nós falamos que isso é um dispositivo de bem-estar, certo, Paulo? Ou seja, isso não é um tratamento, né? Ou seja, o diagnóstico que a pessoa recebe, seja de artrose, seja de hérnia de disco, seja de diabetes, seja de alguma outra condição, de algum outro diagnóstico de saúde, veja bem, o X39 ele não vai ser um dispositivo que vai fazer por si próprio com que aquela condição se cure. Todavia, o próprio corpo é capaz de curar diversos problemas de saúde, quando ele está em equilíbrio. Perfeito? E aí é onde eu entendo que entra esse mecanismo do X39 para a restauração do equilíbrio natural do corpo, através do estímulo à produção do peptídeo. E aí é o que eu vejo que muitas das vezes, né, uma fibra nervosa que ela está faltando o peptídeo de forma natural, ou que ela está com excesso de radicais livres, ou que ela está com um excesso de estresse oxidativo, ou que ela está com excesso de interleucinas, ou que ela está precisando de ATP, que é a molécula responsável pela energia do corpo, né? Então, o que nós temos ali é muitas vezes essa restauração do equilíbrio que faz com que o próprio corpo consiga, através das células estaminais, dos antioxidantes, do sistema imunológico, ser reativado, né? Então, por isso que muitas pessoas falam em rejuvenescimento, né, Paulo? Que é o que acontece muitas vezes, a produção de colágeno é recuperada, né? Ou seja, a força muscular pode ser restaurada, mesmo sem fazer exercício? Sim, dependendo do caso, nós temos aí pessoas que perdem a força, mas as fibras musculares ainda estão lá, precisando apenas receber um estímulo correto, um estímulo adequado. E a partir disso, como eu disse, né, muitas das vezes não é uma questão comportamental, muitas das vezes isso é bioquímica, né? Ou seja, é justamente reduzir essas substâncias inflamatórias que levam a dores crônicas, que levam a problemas de coluna, problemas articulares,
problemas musculares, né? Muitas dores nós temos por quê? Às vezes tem muitas vezes ocorre ali uma protrusão, né, do disco, né, que é uma projeção desse disco em direção ao nervo, e os músculos que estão em volta, eles começam a ficar contraídos, começam a produzir uma coisa chamada de ácido lático, e isso também pode causar um aumento das dores, né? E aí, né, o que eu recomendo, né, nós estamos vendo aí uma pessoa que teve uma resposta muito rápida, né, além de utilizar o dispositivo que pode te ajudar nesse controle dos sintomas, é não deixar de fazer atividade física, não deixar de dormir bem, de se alimentar corretamente, né, de praticar um exercício, de fazer um alongamento, certo? De ter bons pensamentos, uma postura positiva diante da vida, isso tudo vai ajudar, né? Agora, que sem sombra de dúvida, talvez muitas pessoas fazem isso tudo e não tenham resultado sem, né, o uso do adesivo, do penso, do patch, né, como alguns preferem dizer, isso realmente nós observamos, né? Então, eu não vejo isso como um milagre, eu vejo isso como um mecanismo biológico, científico, físico, de fotobiomodulação, que eu uso aqui na clínica através de máquinas que custam algumas centenas de milhares de euros, né? Então, com laser, com LED, temos muitos terapeutas aqui na nossa reunião que com certeza utilizam aí também, né, outros dispositivos que auxiliam nesse controle da dor, só que a pessoa precisa ir até a clínica, ela precisa fazer um curso, uma formação, e aí sim eu entendo que o grande benefício, a grande vantagem, o grande diferencial da tecnologia da LifeWave, que é porque ela não precisa ser formada em nenhuma área da saúde para poder utilizar. Ela não precisa ter uma licença de uma determinada profissão para poder indicar, uma vez que ele não tem efeitos colaterais, né? Não possui nenhum tipo de efeito colateral que eu conheça até o momento. Muito bom. Olha, doutor Otávio, até lhe vou pedir, como temos aqui convidados hoje pela primeira vez que nunca Obrigado. viram, você, você é um investigador e eu sei que você tem uma câmara de infravermelho. Se você tiver aqueles slides com a câmara de infravermelho, só para mostrar a seguir aos nossos convidados que isto está aprovado por câmaras de infravermelho que você usa para ver quando coloca o patch e o que é que acontece, ahm, portanto, na câmara de infravermelho. Vá preparando aí os slides que eu já volto assim. Vou passar agora ao Rui Loureiro para nos falar. Ele próprio já teve uma questão, não sei se é parecida, mas também com umas dores na cervical. Ele até pode contar um bocadinho a história dele e misturar aqui com a do Carradinho e ver, na verdade, qual foi o milagre que aconteceu na vida dele também, que não sei se é parecido ou não, mas Rui, conta-nos um bocadinho sobre o que é que aconteceu com o José Carradinha e contigo, aproveitando que os convidados estão a ouvir, porque a tua situação é muito parecida, vá, digamos. Não, não tem nada a ver, mas é também na coluna, não é? Sim, 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 no fundo é muito parecida, exatamente, porque no fundo o sistema que leva à inflamação da raiz, e basta dizer que a minha experiência de 25 anos de bloco operatório foi a maioria deles exatamente dedicada à coluna. Portanto, eu conheço a coluna como a palma da minha mão. Como ajudante operatório, posso dizer que foram provavelmente, não quero exagerar, mas penso que foram milhares de colunas que me passaram pelas mãos. E é claro que quando nós operamos temos a visão exata daquilo que se passa com uma raiz nervosa que é apertada e que inflama. E eu costumo até explicar às pessoas, se meterem um elásticozinho à volta do dedo, bem apertado, ao fim de um bocado o dedo começa a ficar negro, não é? E no fundo aquilo que se passa com a raiz nervosa, portanto, as nervosas são como uma espécie de cabozinhos que conduzem a eletricidade e que saem da coluna e que vão depois para diversas partes do corpo, e nomeadamente ao nível da lombar, vão exatamente irradiar toda a parte e vão passar, portanto, à condução elétrica que leva nomeadamente ao movimento, vão passar para várias zonas do corpo, inclusivamente nós temos a capacidade, sabendo da pessoa dizendo onde é que tem a queixa, por exemplo, no caso de uma ciática, conseguimos determinar exatamente
a que nível a raiz está apertada. Portanto, se a dor vai até ao joelho, se vai até à barriga da perna, se vai até ao pé, sabemos exatamente onde é que está o problema. E eu tive realmente uma situação muito parecida, a minha era L5S1, fui operado a uma hérnia discal exatamente de L5S1, bloqueei completamente durante um treino de ténis, portanto eu joguei ténis durante muitos anos, e ao fazer um serviço, bloqueei e a hérnia foi-se meter de tal maneira entre o buraquinho do osso, chama-se foramen, e, onde passa exatamente esse cabo elétrico, que apertou aquele cabo de tal maneira que o cabo ficou em sofrimento. Portanto, a dor era constante, o pé ficou sem ação, portanto, caído, e realmente a única situação naquele caso porque fiz vários anti-inflamatórios, injetáveis e tudo mais, e nada resultou porque a raiz estava mesmo completamente bloqueada pela hérnia, realmente foi a cirurgia. Bom, a cirurgia no início, durante os primeiros 3 anos, resolveu a situação. O que é certo é que depois começaram problemas diversos, porque, e eu sabia o risco que corria exatamente estando dedicado a essa área, que quando tiramos um disco, a coluna, os espaços acima vão tentar compensar a falta daquele disco. E efetivamente, as últimas imagens que datam de novembro de 2023 mostravam uma coluna que de L2 até S1 estava completamente estragada. Portanto, a tal ponto que o técnico de radiologia disse: "Eu estou habituado a ver colunas assim em pessoas com mais de 80 anos. Agora com 50 e tal é que nunca tinha visto." E a verdade é que eu também, como o José, tive o meu momento, o meu meio-dia, porque na realidade o meu patrocinador tinha-me tentado enviar mais informação acerca da LifeWave e do X39 em maio de 2023, mas os ponteiros não estavam no meio-dia. Estavam ali talvez nas 2 horas, mais coisa menos coisa, e a verdade é que eles estavam no meio-dia depois dessa crise de novembro, que me levou a fazer vários exames, e como eu nunca tinha tido, porque guardei sequelas, que inclusivamente para subir para a mota tinha que agarrar a perna com a mão para pousar a perna direita no pousa-pés, e quando vem o tal meio-dia, o meio-dia foi provocado por um vídeo postado pelo meu patrocinador, Vítor Pereira, a quem saúde desde já e o agradeço, e a sua esposa, Maria Pereira, que contaram a história deles com o uso X39. E foi aí que eu tive realmente conhecimento do que era, afinal, aquela informação que ele me quis enviar em maio de 2023. Mas como o ponteiro ali estava mesmo no meio-dia, portanto, os dois estavam em sintonia, a minha esposa obrigou-me a ver aquele vídeo. E quando cheguei ao fim do vídeo, com algumas pessoas conhecem, onde eles contam realmente os resultados de uma história que eu conhecia perfeitamente, porque somos amigos há muitos anos, inclusivamente da Maria, somos amigos de infância, e conhecia a história deles, e realmente impactou-me de tal maneira que eu, no final do vídeo, só disse: Eu não sou burro, não é? Se eu tenho aqui alguma coisa a perder, são as minhas dores, portanto, claro que vou tentar." E a verdade é que, tal como o Zé Carradinha, eu tive os meus resultados, não foi no primeiro dia, foi ao quarto dia. No quarto dia senti realmente que algo já se passava no meu corpo, mas foi depois ao longo de alguns meses, e eu gosto sempre de frisar nas minhas apresentações esta magia que é a partir do terceiro mês. E eu chamo-lhe magia porquê? Porque este aumento do colagênio interno, ele faz maravilhas. A nível de tudo o que é articular, do que é muscular, da pele, claro, porque há para aí muita gente a tomar colagênio e não sabe que o colagênio, uma vez bebido, decompõe-se em aminoácidos e não vai ser utilizado a maior parte do tempo como colagênio. E aqui temos realmente um produto científico, que é um produto de bem-estar, como já foi dito, mas que reativa no corpo os sistemas de autocura e de regeneração do próprio corpo. Portanto, e quando regenera, vai aumentar a produção desse colagênio. E o que aconteceu foi que, a partir exatamente do terceiro, quarto mês, eu comecei a sentir muito maior flexibilidade, a possibilidade de fazer muito mais esforço do que fazia até aí, mais força muscular. Portanto, tudo isso veio na sequência exatamente deste aumento da produção de colagênio interno. E tu, se me permites, Paulo, como há pessoas novas aqui, enquanto o Dr. Otávio procura os slides dele, eu vou muito rapidamente explicar a tecnologia. Vou partilhar aqui o meu ecrã
e vou partilhar esta apresentação que mostra exatamente como é que funciona a tecnologia, porque há pessoas que estão aqui pela primeira vez e provavelmente ainda não perceberam. Então, eu vou começar aqui por um videozinho que explica já de uma maneira sucinta. Luz, uma forma antiga de energia que remonta ao amanhecer dos tempos. Para nós, tudo começa com o Sol, a fonte de luz e vida do nosso sistema solar. Toda a vida se origina com o Sol através da fotossíntese. Os seres humanos emitem uma luz infravermelha que pode ser vista com dispositivos de visão noturna. Nós sabemos há séculos que a luz tem muitos efeitos sobre o corpo. Os adesivos de fototerapia da LifeWave usam a luz para estimular os sistemas naturais de cura do corpo, proporcionando benefícios de saúde específicos. Veja como funciona a tecnologia. Primeiro, um adesivo é aplicado em pontos específicos do corpo. Onde o adesivo cobre a pele, a luz infravermelha emitida a partir do corpo é refletida de volta para o tecido. Isto estimula a pele, que por sua vez estimula regiões específicas do cérebro. O cérebro, então, aciona o próprio fluxo natural de energia corporal e a capacidade de se curar a si próprio. Agora imagina um adesivo que reativa as suas células estaminais, sem químicos, sem contraindicações. LifeWave. Viva mais, viva melhor. Eu acho que este vídeo realmente explica de uma forma incrível a nossa tecnologia e eu queria realmente aqui fazer só um resumo dele, porque praticamente está tudo dito, mas vamos pôr aqui por palavras se calhar mais simples aquilo que se passa. Para já, a primeira pergunta, o que é o X39? E o X39 é um patch não invasivo e é muito importante nós sabermos o que é isso de não invasivo. Portanto, não invasivo é que não coloca nada no corpo, não é como aqueles patches, por exemplo, para deixar de fumar ou para as dores, que injetam sempre, acabam sempre por ser transdérmicos. Portanto, aqui é um patch não transdérmico, não invasivo, que contém no seu núcleo nanocristais orgânicos. O que é isto? Nanocristais são cristais tão pequeninos que só são visíveis ao microscópio eletrónico. E estes microcristais, estes nanocristais, são fabricados a partir de plantas, açúcares, aminoácidos, água, etc., que foram desenvolvidos em laboratório. E foram desenvolvidos para quê? Vocês estão a ver os refletores das bicicletas ou das motas, quando a luz incide neles, é como se eles próprios emitissem luz. No fundo, este patch é mais ou menos isso. Ele vai refletir a luz da nossa pele e vai reenviá-la de novo para a nossa pele, mas com uma onda, uma frequência, um comprimento de onda modificado pelo próprio cristal. Vocês sabem que quando a luz atravessa os cristais, basta ver um copo de cristal lá em casa e pô-lo assim contra a luz, vocês veem que a luz branca vai ser decomposta nas 7 cores do arco-íris. Portanto, aqui temos nanocristais, um composto de nanocristais que foi desenvolvido para emitir um comprimento de onda específico e comprimento de onda específico esse que promove, portanto, envia uma informação ao cérebro que vai receber uma ordem de aumentar um peptídeo que é produzido no nosso corpo todos os dias, como são as hormonas, como são as enzimas. Portanto, ele é produzido a partir de 3 aminoácidos que se juntam ao cobre e fazem exatamente este tripeptídeo, um tripeptídeo de cobre composto por 3 aminoácidos, a glicina, a histidina e a lisina, que se ligam ao cobre e que têm muitas funções. E eu vou-vos aqui mostrar algumas das funções que ele tem, este peptídeo. Mas antes quero realmente que percebam que a luz é a luz do nosso corpo, portanto, que é a luz que é libertada pela ação da célula quando está a trabalhar, tanto que aumenta exatamente que emite uma radiação infravermelha que os nossos olhos não captam, mas que o doutor Otávio vai mostrar as fotografias de câmaras térmicas, como está esta fotografia aqui à direita, para mostrar que efetivamente nós somos luz, nós somos energia. Então podemos dizer que se trata de fototerapia por infravermelhos em circuito fechado e esta é a grande novidade, a grande invenção
de David Schmidt é ter criado um dispositivo que reflete exatamente aquela luz, aquela frequência, aquele comprimento de onda que é necessário, que é identificado pelo cérebro como uma mensagem para aumentar o peptídeo de cobre. Então, cá está como ela funciona e cá está então o peptídeo de cobre. Ele foi descoberto em 1973 por Laurent Picard, portanto é um bioquímico que descobriu realmente imensas funções deste peptídeo de cobre e a tal ponto ele tem ações sobre a idade, sobre os sinais da idade, que foi logo chamado, foi logo apelidado de peptídeo da juventude. E reparem que há aqui muitas coisas que ele faz, apoia a saúde cardiovascular, melhora a memória e a clareza mental, melhora o sono, tem um alto poder antioxidante, incrementa o sistema imunitário. É uma das grandes esperanças da medicina moderna como anticancerígeno. Neste momento estão a decorrer estudos exatamente para saber como utilizá-lo nesse sentido. E depois aquele que realmente nós estamos aqui a falar, que é ativa e melhora a função das células estaminais. Mas, no caso, por exemplo, do Zé Carradinho, aquilo que ele foi fazer não foi logo as células estaminais, porque num primeiro tempo o que ele faz é uma ação anti-inflamatória e antidor natural, que quando ele está em quantidade no nosso corpo, ele tem exatamente essa função. E basta pensarem nos vossos filhos, nos vossos netos, para quem os tem, que quando eles caem, levantam-se e parece que não foi nada com eles, aquilo toca a correr e a saltar e aquilo não se passou nada, porque exatamente esse peptídeo de cobre está altíssimo no corpo e ele tem essa ação anti-inflamatória e antidor e aquilo funciona às mil maravilhas. Portanto, o problema é que com a idade nós vamos perdendo peptídeo de cobre. Portanto, o peptídeo de cobre começa a decair em circulação no sangue e o doutor Otávio há bocadinho disse, exatamente foram feitos estudos em estudantes de medicina e em professores e comparou-se as quantidades e realmente é drásticas, a diferença é drástica entre a quantidade que circula aos 20 anos e a quantidade que circula aos 60 anos e como a atividade das células terminais depende diretamente deste peptídeo, portanto, se a quantidade de peptídeo declina, automaticamente a atividade das células terminais também declina. E eu quero-vos dizer, já falámos isso ontem aqui, que não é aos 35 anos, não é aos 34 anos e 364 dias que temos a totalidade das nossas células terminais ativas e que quando fazemos 35 anos decai a 50%. Não, nós a partir do momento que entramos na idade adulta começamos exatamente a ter já uma redução da atividade das células terminais. Aliás, posso-vos dizer que saiu há pouco tempo um estudo de uma universidade inglesa que mostra que, curiosamente, o primeiro órgão do corpo a sofrer exatamente com a falta de atividade das células estaminais e é extremamente cedo, é o olho humano e que começa por volta dos 13 a 14 anos já a envelhecer. Depois normalmente segue-se o cérebro e depois toda a parte cardíaca e etc. por aí fora. Portanto, reparem que aos 35 anos realmente o impacto é enorme porque já só temos metade dessa atividade. E depois, aos 60 anos, só nos resta 7 a 9% de atividade. Quer dizer que há mais de 90% das células estaminais que estão adormecidas. E isso leva aos sinais de envelhecimento. Aí às doenças degenerativas e muitas outras, ok? Agora, é preciso entender o que é que são as células estaminais e as células estaminais são células indiferenciadas que são produzidas na medula óssea e que são capazes de assumir a forma e a função de células do nosso corpo que pura e simplesmente sofrem traumatismos ou uma degenerescência qualquer. Portanto, a partir do momento que há uma célula que deixa de funcionar, estes bombeirinhos do nosso corpo vão correr àquele local para substituir na função e na forma aquela célula que não está bem. Portanto, reparem na importância destas células estaminais, porque elas são realmente responsáveis pela regeneração dos tecidos. Agora, se imaginarmos que, por exemplo, no nosso corpo, um determinado dia, e isto é apenas como exemplo, porque na realidade são milhões de células todos os dias que isto acontece, mas se imaginarmos em termos percentuais, num determinado instante, há 100 células que, por qualquer razão, se apresentam danificadas, aos 35 anos há apenas metade
que vai ser substituída, a outra metade fica assim, ok? Portanto, isto para entenderem que a regeneração do corpo não se dá da mesma forma à medida que avançamos na idade, porque exatamente falta este peptídeo. E o X39, este PET X39, aquilo que faz é exatamente a reativação da produção do peptídeo de cobre, e esse peptídeo de cobre, como ele é responsável pela atividade das células terminais, vai levar a uma regeneração dessas células terminais que, por sua vez, vão regenerar os tecidos, ok? Portanto, reparem nos benefícios da utilização diária do X39. O alívio rápido da dor pode-se dizer que não tem ainda a ver com as células terminais, mas exatamente com a redução da inflamação. Mas também, além disso, melhora a cicatrização, aumenta a energia, a vitalidade, a clareza mental, melhor desempenho ao praticar desporto, recuperação mais rápida após o exercício e melhor aparência da pele. Bom, eu acho que, acima de tudo, era para as pessoas novas entenderem isto. Depois, em termos de utilização, saber que se utiliza durante 12 horas durante o dia, normalmente, à noite retira-se para deixar descansar o corpo e hidrata-se muito bem durante o dia. Principalmente, eu não sei como é que está aí em Portugal, mas aqui em França, aqui na minha zona, estão 35 graus. Aliás, a esta hora da noite posso dizer que ainda estão 29, ok? E, no entanto, é meia-noite e 6, estão 29 graus. Vocês imaginam o que é dormir com esta temperatura? É um bocadinho complicado, é com o ar-condicionado ligado, ok? Portanto, isto para vocês entenderem que nós temos que hidratar-nos corretamente. Porquê? Primeiro porque trata-se aqui exatamente de energia, a energia é conduzida pela água, muita importância também dos sais minerais, portanto, hidratar-se corretamente, alimentar-se corretamente. Hidratar-se corretamente vai levar exatamente também a uma desintoxicação do organismo. Não esqueçam que vai haver uma atividade celular aumentada, e as nossas células são como são pequenos motores. E quando nós temos o motor do nosso carro, quando aceleramos, sai mais gases de escape. Portanto, vai haver mais rejeição de toxinas da parte das células, porque elas estão a funcionar de uma forma acelerada. Portanto, automaticamente temos que lavar essas toxinas, temos que as libertar do corpo. E algumas das situações onde as pessoas por vezes dizem: mas eu sinto-me um pouco estranho naqueles primeiros dias, a pessoa sente-se um pouco estranha, sente-se, a cabeça parece que anda à volta e não sei o quê, é só aumentar a água, porque tem a ver exatamente com a falta de hidratação. Portanto, hidratar-se e terem atenção que temos uma situação que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é 1 litro de água por cada 30 quilos de peso para o homem e por cada 25 quilos de peso para a mulher, mas em situações de grande calor, como é o caso atualmente no verão, ou quando estamos a fazer exercício físico, temos que ter um acréscimo ainda dessa hidratação. Não se esqueçam nunca, o nosso corpo é 70% água e o nosso cérebro, para quem o tem, 90%. Ok? Paulo, para ti agora. Muito obrigado, uma aula. Os nossos convidados hoje tiveram esse privilégio de ter aqui uma aula autêntica. Eu vou só partilhar aqui o relatório médico do José Carradinho. Eu pedi-lhe autorização de partilhar com todos. Portanto, foi no dia 12/6/2025, a data do exame. Portanto, ele deve ter recebido o exame. Carradinha, quando é que recebeste o exame? Tens de ligar o micro? Consegues ligar o micro? Ok. Sim, eles atrasaram-se, por 2 vezes mandaram mensagens a pedir desculpa. Estava atrasado o relatório. Eu recebi o relatório há 3 dias. Pá, está 3 dias. Portanto, estavas como o Rui Loureiro, bateu o meio-dia. Eu acho que naquele dia que recebeste este relatório, bateu-te o meio-dia. E quando o Mateus te ligou e tu pensaste, bem, de certeza que me vai falar do adesivo, e tu disseste: Olha, já estou por tudo, quero é resolver o problema, né? Quero pegar a minha neta ao colo. Então, olha, foi incrível, né? Em um dia, como mudou a tua vida. Portanto, olha, parabéns e obrigada, ao Rui Loureiro e ao Dr. Otávio, que ainda nos vai partilhar aqui os slides, não é, Dr. Otávio? Partilha aí os slides a mostrar a câmara de infravermelho. Quando se coloca o PETS, o que é que acontece? Fica à vontade. Maravilha, maravilha. Então, esse aqui é um caso aqui, né, é uma câmera de termografia, é uma câmera que tem a capacidade de detectar
a emissão do infravermelho pelo próprio corpo. E eu vou explicar aqui no vídeo. Foi muito interessante. Eu peguei minha câmera de infravermelho, essa câmera usando para fazer avaliação de termografia, após aplicar um X39 na região aqui do meu pescoço na C7. E essa câmera ela tem uma escala que quanto mais escuro, mais frio, e quanto mais claro, tipo vermelho e branco, mais quente. E esse aqui é justamente o ponto onde eu estou aqui usando hoje o terceiro dia do X39. Podemos observar bem que a medição da emissão de infravermelho, né? A gente vê que tem um ponto exatamente no local do adesivo, no qual a emissão, a irradiação de infravermelho é nitidamente maior do que nos outros tecidos. Então, realmente comprovando aí o que o Paris se propõe, que é de aumentar aí, né, através da emissão das ondas infravermelhas, né? Muito bem. Então, o que que aquela câmera nos mostra é justamente a comprovação da eficiência do X39 para a reflexão daquelas ondas, né? Lembrando que ela não tem nenhuma fonte de energia interna que não seja o próprio corpo, né? Então, ela reflete o infravermelho que o próprio organismo produz, né? Então, ele dá para a gente identificar de forma muito nítida, de forma muito clara, através dessa tecnologia da câmera de termografia. Muito bem, muito obrigado. Depois manda-me esse vídeo, porque o som ouvia-se muito baixo. Eu depois vou pôr na gravação com, Perfeito. com qualidade para as pessoas poderem ver. Ok. E para finalizar, vou pedir aqui à doutora Susana Marques para comentar os dois testemunhos em resumo, um resumo geral. Depois, quem quiser ouvir melhor a doutora Susana Marques, ela vai estar no evento a fazer uma apresentação do X39 para convidados. Portanto, todos os convidados estão aqui, todos os brand partners vão poder ouvir uma apresentação também de uma profissional de saúde de referência na área energética. E a minha pergunta para finalizar esta reunião é: se calhar a doença do século é a depressão, depois do Covid, então parece que os casos aumentaram, e a dor, né? Temos aqui um testemunho de uma pessoa que tinha uma dor com um relatório médico, um problema ali na coluna, e que em um dia, apenas um dia, que se colocou o PETs, já consegue levantar a neta ao colo, que não conseguia. Como é que é possível? Resumindo tudo isto, uma especialista em medicina energética, como é que explica isto? Olá, boa noite a todos. Bem, eu penso que eu não assisti a tudo. Estive numa reunião que depois gostaria só de dizer aqui rapidamente que surpreendentemente também resolveu um problema de cervical na hora, imaginem. Para falarmos no caso do José Carradinha, José, excelente o seu resultado e parabéns, mas vejam como isto é surpreendente. Eu acabo de vir de uma reunião onde fui para uma reunião de trabalho e o médico de gastroenterologia que se queixou no final da reunião com uma dor também da cervical e eu coloquei o PETS, Paulo, e imediatamente, cerca de 2, 3 minutos depois, ele disse-me que estava melhor. É incrível este adesivo. E porquê que isso acontece? Acontece porque, no caso desta situação, agora fazendo um bocadinho de comparação, sabemos perfeitamente, como o Rui disse, e penso que o doutor Otávio também já explicou, estou sempre a explicar, a capacidade que nós temos de baixar a inflamação de uma forma imediata com a elevação do peptídeo. No caso do José, aquilo que eu estive a ver aqui rapidamente, não tive muito tempo para ver, ele teve realmente o resultado imediato da diminuição da dor por baixa, digamos, da inflamação. Porque o pouco que eu ouvi aqui o Rui agora falar no final, eu penso que ele disse, não vai acontecer já uma reparação do tecido, José. Aquilo que lhe aconteceu foi o benefício da elevação do peptídeo, que, como nós sabemos, como há uma reativação de 4.000 genes de forma quase deles todos, não imediata, mas nos primeiros dias, isso acontece, claro que vai ter esse efeito imediato. Mas mantendo o uso, já vai conseguir reparar o seu tecido
não é? Porque é isso que vamos conseguir então com o colagênio, como o Rui disse, vai conseguir, por exemplo, aumentar a circulação, a oxigenação e a cicatrização de tudo aquilo que está danificado, por aquilo que eu vi, existe, o pouco que eu percebi do seu exame, existe uma esclerose, digamos assim, um desgaste discal que leva a uma compressão, não é? Os ligamentos acabam por estar em compressão e há uma degeneração também no seu sistema musculoesquelético. Mas, sem dúvida que com o uso contínuo pode vir a ter outros benefícios. Os benefícios que teve foram muito da dor, mas daquilo que eu percebi do relatório, acredito que vai usar durante mais tempo e que nos possa dar um testemunho diferente, porque o seu problema não é um problema simples, não é, José? É sim, senhora. Muito obrigada, muito obrigada. E na questão da depressão, que é quase a doença do século depois do Covid, também tens tido muitos casos de pessoas que Obrigado, têm doutor. procurado? Sim, é engraçado que na depressão, fazendo um bocadinho a comparação com este caso do José, nos dois temos inflamação. Muitas vezes nós pensamos que a depressão, associamos uma depressão à angústia, tudo bem, a parte neurológica, para quem não está dentro da área, mas nunca nos lembramos que uma depressão também resulta muitas vezes por um estado inflamatório crónico, de baixo grau, digamos assim, porque pensamos que a inflamação de um grau elevado é prejudicial, mas muitas vezes depressões, os estados inflamatórios crónicos de baixo grau, neste caso do cérebro, também levam a uma depressão. E eu, por aquilo que eu percebi, Paulo, como eu entrei aqui muito em cima, é uma depressão já antiga, não é? Décadas de depressão, décadas. Exatamente, por isso é que eu estou a falar nesta questão. Esta inflamação crónica de baixo grau, que é muito longa, não é? Leva muitas vezes a estes desgastes e a estas depressões que, se não forem, se não tiverem atuações muitas vezes no campo inflamatório, por isso é que muitas vezes a mudança da alimentação, a acupuntura, digamos que a acupuntura clássica, que era a que eu fazia, baixa muito essa inflamação e há um resultado positivo na depressão. Aqui nós vamos conseguir a baixa dessa, a diminuição dessa inflamação, também com a elevação do peptídeo. Eu digo muitas vezes, e acho que o Rui disse aqui, o X39 tem uma ação sistémica, não é? Mas tem uma ação também muito. Ou seja, nesta depressão antiga, nós vamos ter uma atuação sistémica da inflamação da tecnologia. No caso do José, colocando o adesivo até muitas vezes no local, podemos ter uma capacidade anti-inflamatória localizada. Mas realmente o X39 faz isto. Faz um trabalho sistémico, que é o caso de uma depressão, não é? De uma fibromialgia, como falamos muito, não é? Mas também temos uma atuação anti-inflamatória local, que foi o caso do José. No fundo, é sempre um processo anti-inflamatório, porque na depressão vai baixar essa inflamação crónica de baixo grau antiga, mas também o facto de baixar esta inflamação faz com que, com que os outros, com que todo o cérebro faça o seu trabalho a nível de neurotransmissores de uma forma correta. Ou seja, há um trabalho sistémico, tudo se processa e o X39, como vemos no vídeo da apresentação, a primeira informação que é dada ao cérebro, porque tudo se processa no cérebro. Aqui vamos baixar a inflamação e vamos melhorar todo o processo cerebral a nível de neurotransmissores, a nível de melhoria do sono que acredito que a pessoa tenha tido, ou seja, regularização do sistema nervoso central. Muito bem. Muito obrigada pela atenção. Quem quiser depois ver a doutora Susana Marques, vai ao evento em Lisboa, onde ela vai fazer uma apresentação mais personalizada sobre o produto X39 para convidados. Quem está aqui como convidado, eu vou só colocar aqui também o slide. E agora vai. Ok. Já tivemos no Porto, o Paulo Azevedo falou hoje no início da conferência, vocês viram, é uma pessoa incrível, vai ser um evento incrível.
além da apresentação e de vocês poderem experimentar o produto gratuitamente, o X39, os convidados que estão a ver esta conferência ou depois da gravação, vão poder assistir a uma apresentação feita pela doutora Susana Marques, que é uma profissional de saúde ligada à medicina energética integrativa, e da parte da tarde vai estar um painel liderado pela doutora Teresa Pires, com vários profissionais de saúde a comentar dois testemunhos arrepiantes, de levar lágrimas aos olhos. Então, não percam por nada este evento, vai ser um evento impactante para a vossa vida, com o Paulo Azevedo, um rapaz que nasceu sem pernas e braços, e hoje tem uma vida, digamos, normal e conseguiu superar todos os limites e também tornou-se parceiro da Lifeway porque adorou o conceito do produto e o facto dele poder também partilhar o testemunho dele com pessoas e poder também mudar vidas, que na verdade é o que ele faz com as palestras dele, mudar o mindset das pessoas, que tudo é possível. Ele também juntou-se à nossa comunidade recentemente porque ele quer muito ajudar também a mudar vidas e sentiu esta responsabilidade social, apesar de ele não sentir nenhuma dor, apesar de ele ser uma pessoa super enérgica, aparentemente não é uma pessoa que precisa do X39, mas ele percebeu que as células estaminais adormecem e ele já está acima dos 30, que é quando é dramático, né? Então vai ser incrível, vai ser um dia incrível, não percam por nada. Costa da Caparica, Hotel Trip, 9 da manhã para quem quiser tirar uma foto com o Paulo Azevedo. E às 10 da manhã começa o evento, das 10 às 11 em ponto. Nós vamos fazer uma apresentação para convidados sobre o produto e com testemunhos rápidos. Depois vai falar o Paulo Azevedo e depois quem quiser fica para a parte da tarde. Vai falar também durante a parte da manhã o presidente da empresa LifeWave para a Europa, que representa os Estados Unidos aqui na Europa. Ele vem de propósito para nos conhecer e passar um pouco a visão dele do que é que está a acontecer na LifeWave Europa. Então, não percam por nada, vai ser um sábado incrível. E às 5 da tarde ainda vamos ter tempo de mandar um mergulho. Eu tenho ido para a praia todos os dias, às 5 da tarde, fazer exatamente aquilo que o Dr. Otávio e todos os profissionais de saúde recomendam, que é exercício físico. Eu vou de bicicleta todos os dias e estou lá na praia a falar com pessoas. Adoro trabalhar na praia, adoro estar a falar com pessoas e sentir que estou a mudar a vida das pessoas, mas gosto daquele ambiente de praia. Então às 5 da tarde ainda podemos todos ir mandar um mergulho. Levem o calção de banho, que ainda podemos dar um mergulho às 5 da tarde, todos juntos. Um abraço, espero ver-vos todos lá. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a todos, o Dr. Otávio, a doutora Susana Marques e o enfermeiro Rui Loureiro. Obrigado por estarem aqui a partilhar o vosso conhecimento, porque sem vocês e todos os profissionais de saúde, sem excluir ninguém, desde o Dr. Paulo Pereira, que eu vou fazer questão de amanhã almoçar com ele, consegui um almoço com o homem, amanhã vou almoçar com ele, que nos tem ajudado de facto a entender estes milagres. Muita gente chama de placebo ou de bruxaria, não, é mesmo científico, é a ciência a trabalhar para nós. Obrigado a todos e vemo-nos sábado às 9 da manhã. Abraços. Tchau, tchau.